Fala pessoal, tudo bem com vocês? Patrick Azevedo aqui. Pessoal, esse vídeo é uma complementação uma extensão aqui na verdade, da playlist do ArcGIS, né? E nesse vídeo eu vou explicar para vocês, ensinar a vocês como configurar o ArcMap, o antigo ArcGIS Desktop, para fazer plantas de situação praticamente no automático. Esse vídeo vai ser um pouquinho prolongado, porém, depois que vocês conseguirem concluir esse vídeo, tá? Vocês conseguirem replicar o que esse vídeo vai ensinar, o restante do procedimento vai ser bem simples, bem rápido, né? Com pouquíssimos cliques, com pouquíssimos minutos, quem sabe até mesmo segundos, correto? Então, esse vídeo vai ensinar vocês a fazer, né? Eu vou ensinar vocês a fazer a planta de situação e automatizar ela o máximo possível dentro do que o ArcMap, né, permite fazer, e com isso vocês vão poder aproveitar aí, né, ao máximo aí, agilizar ao máximo os trabalhos de vocês. Qual que é o objetivo desse vídeo, pessoal? Nesse vídeo a gente vai automatizar um processo da NM para poder aparecer na planta de situação automaticamente os dados dele. Então isso vai te isentar aí de ficar digitando as informações manualmente, correndo o risco de errar. E, consequentemente, né, ao fim desse vídeo, eu vou mostrar para vocês como utilizar esse projeto pronto para vocês criarem novos mapas com muito mais processo. Tá? O mesmo arquivo, você pode criar várias plantas de situação semelhante ao que a gente faz com QGIS, né, na utilização do Atlas. Então, você vai poder salvar várias plantas aí automaticamente, tá? O seu ArcMap vai ir salvando uma por uma, né, cada planta dos seus processos, né, em arquivo PDF, sem um pingo de esforço, correto? E por que salvar vários arquivos? O estudo de casos de hoje é o seguinte: vamos supor que você pegou um cliente, né, e ele tem 14 processos, que é o exemplo que a gente vai utilizar aqui. E vamos supor que ele te peça as 14 plantas de situação dos processos dele. Você teria que fazer isso de maneira manual, cada uma digitando o nome? Não, gente. Vamos fazer o seguinte: assista esse vídeo com atenção e vocês vão ver que as coisas vão ficar bem mais fácil aí na vida de vocês aí, de vocês profissionais que trabalham até hoje ainda com ArcMap, beleza? Então chega de enrolação, vamos para o vídeo. Primeira coisa aqui, gente, é abrir o ArcMap de vocês. É um projeto em branco mesmo, tá? A gente vai utilizar boa parte das instruções que a gente utilizou nos vídeos anteriores, então é primordial que vocês tenham assistido a toda a playlist até o presente momento, certo? E com o projeto em branco aqui, nós vamos fechar esse Arc Toolbox, que a gente não vai precisar dele. Vocês vão começar da seguinte forma: vão clicar aqui em cima de Layers, vem em Propriedades, e você vai definir qual que é o sistema de coordenadas. Eu já tenho aqui favoritado aqui, né, o sistema de coordenadas geográfica, tá? É sigla 2000 geográfico. Então vou colocar o sigla 2000 aqui, tá? Se não estiver aparecendo aqui em favoritos, basta apenas você pesquisar aqui, ó, siglas 2000, ou colocar, na verdade, você pode colocar 4674, que é o código EPSG do sigla 2000 geográfico, tá? Então eu já tenho ele aqui mesmo, né? Então vou manter aqui, geográfico. Manda aplicar, ok. Então, estou com um sistema de coordenadas geográficas, sigla 2000, semelhante ao que está no SIGMINE, correto? A outra configuração, gente, é o que eu já falei nos vídeos anteriores da playlist do ArcMap. Vocês vão vir em File, né, arquivo, documentos aqui, né, propriedades do documento do mapa, e vocês vão colocar aqui para pastas relativas, tá? Você pode marcar essa opção aqui, né, manda aplicar e dar ok. Tá? Que isso aqui vai ser útil depois para poder automatizar o restante dos procedimentos. Feito isso agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Eu vou abrir aqui, no caso, um base map, né, do OpenStreetMaps. Só para eu ter um contato visual aqui, né, da situação, para poder me posicionar em cima do Brasil e tudo mais. Tá certo, gente? Um outro grande detalhe. É muito comum quando a pessoa vai fazer planta de situação, ainda mais no ArcMap, ir no site do BDGX, lá do IBGE e tudo mais, e baixar a carta para poder fazer georreferenciamento. Vocês não vão precisar de fazer isso, tá? A gente vai utilizar um serviço de mapa online, um WMS, um Web Map Service, tá? É muito melhor do que vocês ficarem aí perdendo tempo com cada tipo de
com cada carta topográfica, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, eu vou deixar o link na descrição, vocês vão copiar esse primeiro link, né? O BDGX aqui, ó. Copiou ele, vocês vão vir aqui, ó, clicar aqui nessa setinha, vai vir aqui um Add Data, adicionar data. Assim que abrir a janela aqui, ele carregar, o meu aqui já vai carregar, inclusive nesse BDGX, tá? Mas assim que abrir o de vocês aí, pessoal, só esperar um pouquinho aqui que o meu tá um pouco travado, né? Meu ArcMap tá um pouco travado, que cada vez que eu vou atualizando o Windows, ele vai ficando um pouco mais lento, né? Então vamos só esperar um pouquinho aqui. Ele tá tentando carregar o BDGX que já tá aqui no meu computador. Só mais um pouquinho. Então, no meu aqui já está aparecendo o BDGX, tá? Mas no de vocês provavelmente não vai aparecer. Então, vocês vão clicar aqui, ó, né, em Up on Level, né? Vocês vão clicar até ele ficar desativado, tá vendo? Desabilitado. Depois que você apertou aqui, você vai vir nessa opção aqui, ó, né, GIS Serve. E em GIS Serve você vai vir aqui, ó, em Add, né, de adicionar WMS, tá, gente? É WMS, não é WCS não, nem WMTS, é WMS. O meu aqui já até tem, né, ele já inserido, tá? Mas caso vocês não tenham isso aqui inserido no computador de vocês, vocês vão vir aqui, ó, em adicionar, vai clicar aqui e vai colar esse link e dar OK. Depois que vocês derem OK, pessoal, vai aparecer essa opção aqui. Vocês vão clicar nela, né, vão entrando, clicando, até chegar nessa opção aqui que vai aparecer mais informações. Vocês vão selecionar, né, o CTM50 e o CTM100. O que seria isso, pessoal? Aqui no caso é a sigla, né? CTM significa Carta Topográfica Milionésima. Então, no caso, a gente vai utilizar as cartas mais comuns, seja na escala de 1 para 100 mil e seja na escala de 1 para 50 mil. São as escalas mais comuns de planta de situação aí, tá certo? Então, eu vou mandar adicionar. E aqui, ó, nós já podemos ver os mapas, tá? Já temos todos os mapas carregados. Online, tá vendo? Vocês não precisam de ficar já referenciando, ele já vem já referenciado para vocês. A única diferença aqui, gente, a única coisa que vocês têm que fazer é certificar de que a escala de 1 para 50 mil aqui, ó, o BDGX 50, está em cima da 100, tá? É bom vocês fazerem isso, porque a prioridade dos nossos mapas é sempre a escala de 1 para 50 mil. Quando não se tem escala de 1 para 50 mil, a gente parte, né, para a escala de 1 para 100 mil, beleza? Então, deixe desse jeito. Vocês podem ver aqui que nós temos só serviços online carregados aqui. Correto? Vocês vão clicar com direito aqui, vamos criar um grupo para colocar todos os serviços online aqui dentro. O nome desse grupo eu vou recomendar que vocês coloquem, né, servidores de mapas online, tá? Pode ser qualquer outro nome, WMS, do jeito que vocês quiserem aí, tá? Vou clicar aqui, ó, segurar o Shift e vou mover todos eles aqui para dentro. Então, se eu quiser desativar, eu desativo todos eles, correto? Agora, pessoal, vou deixar desativado o BDGX para não sobrecarregar muito, certo? Agora vocês vão vir nesse segundo link aí da descrição, tá? Copiar esse segundo link, vai vir no navegador de vocês, vai colar e vocês vão fazer download das bases de dados necessárias, né, para poder fazer a planta de situação. Essa base de dados, gente, ela vem composta, né, da BC250 somente. Aqui, ó, os limites municipais e estaduais, tá vendo? Unidade da federação e limite municipal. Caso vocês já tenham a BC250 carregado no computador de vocês, vocês não precisam de fazer o download desses arquivos, tá? Você não precisa de se preocupar com isso. Nas aulas anteriores eu ensinei vocês a baixarem, a utilizarem, né, BC250, então muito provável que vocês já tenham aí, certo? Nós temos aqui a BDGX, que no caso aqui é uma camada customizada do Geotecnologias da Mineração, onde a gente unificou todas as referências cartográficas na escala de 1 para 50 mil e 1 para 100 mil. Exatamente as duas que a gente baixou aqui, ó, 50 mil e 100 mil. Tá? Isso é para quê, gente? Para ele, isso aqui é uma camada vetorial que vai servir para dar as informações de qual é a carta que está abrangendo o nosso processo da NM. Então, a gente precisa de uma camada vetorial para fazer isso, correto? Nós temos aqui um arquivo de legenda, que é a legenda oficial dos mapas que a gente costuma utilizar. Né? Seja do IBGE, seja da SUDENE, seja da DSG, ele tem a legenda oficial. Então, eu acho muito bacana vocês utilizarem a legenda oficial do que ficar tendo que reconstituir ela
utilizando vetores, tá? Então vamos utilizar essas legendas oficiais e agregar, né, no nosso projeto as outras legendas, como no caso o processo ANM, né? E aqui é o link, né, que a gente acabou de baixar lá, né, o link WMS, né, do BDGX, correto? Então vocês vão vir aqui, ó, fazer download, clique em fazer download. Depois que você fizer download, pessoal, você vai pegar esse arquivo e vai colar ele naquela famosa pasta onde você nunca mais vai alterar, certo? Você nunca mais vai alterar os arquivos dentro dessa pasta, né, que é a pasta de dados e tudo mais, tá vendo? Eu já colei o meu aqui, certo? Vocês podem clicar com direito, mandar extrair aqui e tudo mais, ó. Vou mandar extrair aqui mesmo, ver se não vai dar nenhum erro, ó. Extraiu. Nós temos aqui a ABC250. Então é por ela que a gente vai começar. Eu vou organizar aqui por tipo e vou adicionar no meu projeto aqui os limites, né, de estado e município. Então vou vir aqui, ó, mandar organizar, já organizei, né? Aqui, os arquivos, dois arquivos shape, são os dois maiores aqui. Clico, seguro, arrasto, dou um Alt Tab, vou lá na tabela, em cima da janela do ArcMap e solto. E prontinho, nós já temos aqui, ó, vamos renomear, vamos colocar aqui estado, e o de cima aqui vai ser município. Município. Qual que é a ordem? Município embaixo do estado. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou clicar aqui em cima e vou alterar. Eu quero que ele fique com fundo transparente. Tanto o estado como o município vai ter que ter fundo transparente, tá, gente? No caso aqui, eu vou colocar o estado com azul escuro, certo? Ó, já tem mais ou menos o azul escuro mesmo. E o município eu vou colocar ele com um tom vermelho. Não é aqui, né? No caso, é aqui embaixo. Um tom vermelho. Né? Deixar no 2 aqui mesmo. E dou OK, certo? Posso até diminuir um pouquinho aqui. Eu vou colocar 1,5, tá? Vou colocar o rótulo, ó, clicar duas vezes em cima do município. Vou vir aqui em Label. Ó, ativar o rótulo. O rótulo vai ser o nome. Vou colocar uma cor vermelha também. Vou dar um negrito. Vou vir em simbologia, editar simbologia, máscara e vou colocar ralo. O que significa isso? Eu vou colocar uma bordinha branca para poder dar um destaque no município. Eu vou aplicar, OK, e prontinho, certo? Ele ficou com o nome dos municípios com uma bordinha branca para dar um destaque, certo? Agora, pessoal, a gente vai inserir também a camada do processo ANM, né, que você já extraiu, né? Vamos supor, você vai abrir o arquivo do Sigmine e vai extrair qual que é o processo da ANM. Você vai criar uma camada, igual nos vídeos anteriores, ó. Eu já criei aqui uma camada, ó, de clientes, aqui, o nome inventado, e coloquei aqui, ó, processo ANM igual ao vídeo anterior, tá? É o padrão, a disciplina que eu falei com vocês. Vocês têm que ter uma disciplina, né? Criar um padrão de arquivos shapes, certo? Eu já tenho ele aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou salvar esse arquivo aqui já logo de uma vez, ó, na mesma pasta desse cliente, tá? Lembrando, gente, eu coloquei aqui nome inventado, é porque eu alterei o nome do titular original, tá? Ele tem um nome inventado mesmo, tá? Lá, titular, nome inventado, só para poder preservar a identidade mesmo, tá? Mas o restante dos dados são tudo oficiais, tá? Eu vou salvar aqui, ó, planta de situação, certo? Mando salvar e prontinho. Agora eu tenho um arquivo aqui, eu salvo, né? Vocês lembram que ele está salvo aqui, ó, com a configuração de pasta relativa, igual os vídeos anteriores. Então ele vai ler tudo que tiver ao redor dele aqui, dentro da pasta shape. Ele sempre vai procurar uma pasta shape perto dele para poder abrir o processo underline ANM, beleza? Então voltando aqui, agora eu vou adicionar o processo, ó. Vamos aqui em shape, ó, arquivo shape aqui, clico seguro, dou um Alt Tab, vou lá no ArcMap e solto ele aqui, certo? Já carregou aqui o processo ANM, eu vou editar aqui, eu tirar o underline, dar um Enter, vou clicar com o direito, vou dar um Zoom to Layer, ele está aqui, ó, incorporando lá no norte do estado aqui do Espírito Santo, certo? E o processo ANM eu vou colocar ele rachurado, essa opção aqui, ó. Vou colocar uma borda e prontinho, deixei ele rachurado, certo? A gente pode até, inclusive, colocar o número do processo, se vocês quiserem tudo, mas eu vou deixar ele, por enquanto, sem essas informações, tá? O rótulo vocês podem, né, personalizar do jeito que vocês entenderem aí. E o que está faltando aqui ainda? Deixa eu salvar. Está faltando agora a referência cartográfica, né? Vocês vão lá naquela pasta, né, de dados, né? A pasta que vocês não podem mudar jamais de lugar. Vão vir aqui em BDGX
vamos pegar o arquivo shape daqui, ó, clico, seguro, Alt Tab, solto aqui. Vocês vão mover isso aqui lá para baixo, ó, aqui, deixar ele aqui, certo? E a gente vai renomear isso aqui, colocar, ó, referências cartográficas, certo? Essa legenda aqui, gente, a gente não vai se atentar a essa legenda, tá vendo? Ela tá azul e tudo mais, isso aqui a gente não quer que apareça nada. Então a gente vai alterar aqui, fazer umas alterações, porque essa camada aqui, ela não vai ser uma camada visível de legenda que mostra a cor do que é. Isso aqui vai ser uma camada informativa. A gente vai transformar essa legenda aqui numa camada informativa, correto? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Vocês vão clicar duas vezes aqui em cima. Vocês não precisam de ativar label nenhum, vocês vão vir em simbologia. Aqui ó, vocês vão vir em categoria. Aqui vocês vão escolher a segunda opção. E aqui ele te dá a opção de criar a legenda, né, digamos assim, colocando até mesmo 3 valores. Então eu vou fazer uso justamente de 3 valores. O primeiro valor é a nomenclatura, que é a referência cartográfica, aquela sigla, né, da minha carta. O segundo valor aqui vai ser o nome da carta. E o terceiro valor vai ser a escala da carta. Eu vou colocar a escala da carta aqui embaixo, certo? Aqui ó, eu vou desativar essa opção, vou clicar 2 vezes aqui. Não surte muito efeito, pessoal, mas é recomendado que vocês peguem e coloquem no color aqui, no color, reduz isso aqui para 0, certo? Dá OK. Vocês vêm aqui ó, em display, coloque 100% de transparência, porque eu não quero rótulo nenhum, certo? Ó, eu mandei aplicar. Vou vir aqui em simbologia de novo, vou mandar adicionar todos os valores. Aqui ele dá uma mensagem, né, falando que a camada, né, de atributos, a tabela de atributos aqui tem mais de 500 valores e tudo mais, que pode pesar um pouco no computador, né, mas vocês vão dizer que sim mesmo, tá? Aí vamos esperar um pouquinho. Ele está vindo colorido aqui, mas não se atente a isso, tá, gente? Vocês podem ver ó, que ele criou, né, a camada com a nomenclatura, que é essa nomenclatura aqui. Ele colocou nome da carta e a escala no final, só que ele está separado por vírgula. Particularmente eu não gosto de separar por vírgula, então eu altero e coloco tracinho. Como é que eu faço isso? Vocês vão vir aqui avançado, field delimiter, você vai trocar aqui ó, vírgula, você vai colocar espaço, tracinho, espaço, certo? E agora vocês vão voltar de novo aqui e vão mandar adicionar os valores, todos os valores. Esperar um pouquinho. Beleza. Dou OK. E com isso vocês podem ver ó, que ele não criou cor nenhuma aqui, embora ele tenha cor lá, né, mas ele não criou cor nenhuma e é exatamente porque eu quero essas informações aqui. Eu não quero cor. Eu quero só essas informações. Perfeito, gente? Feito isso, tá pronto aqui tudo que é necessário para poder eu construir o meu mapa. Eu vou salvar essa opção aqui, ó, salvar aqui agora. E o que eu preciso de fazer agora, pessoal? Vim aqui para o nosso Layout View. Aqui no Layout View, nós vamos fazer a seguinte configuração. Vocês vão clicar com direito na área branca, Page and Print Setup, configurações, né, das páginas aqui. Eu geralmente recomendo trabalhar com a carta, no caso com o formato A3, no formato paisagem, certo? Ó, A3 e paisagem. E aqui embaixo, gente, vem uma parte muito importante. No QGIS, a gente chama isso de Atlas. Aqui, a gente vai falar que é Data Drive Pages. É praticamente a mesma coisa, tá? Quase a mesma coisa. Então, no QGIS, geralmente a gente utiliza o Atlas e seleciona qual que é a camada do nosso Atlas, qual que é o foco das atenções, digamos assim. Aqui é a mesma coisa. Qual que é o foco das atenções? Tanto no QGIS como aqui no ArcMap, o foco das atenções será sempre o processo ANM. Então, vocês vão clicar aqui, ó, como se você estivesse ativando o Atlas lá do QGIS. Aqui você vai habilitar e vai selecionar aqui o processo ANM. Essa opção aqui vai ficar desse jeito mesmo. Em todas as outras configurações fica do mesmo jeito. Vocês vão vir aqui em Extend, não pode esquecer de vir aqui, e vão informar que a escala ela vai ficar sempre travada na escala de 1 para 100. Tá? Então, o meu mapa, a escala principal do meu mapa é na escala de 1 para 100 mil, igual as configurações aqui. Tá, Patrick, mas tem mapas que é a escala de 1 para 50 mil. Quando isso acontecer, pessoal, o que eu vou sugerir
né, diante das limitações do ArcMap, é que vocês separem quais são as poligonais que estão na escala de 1 para 50 mil e as que estão de 1 para 100. E aí vocês vão vir aqui e vão alterar e vão criar um arquivo para 50 mil e outro arquivo para 100 mil, tá? Neste caso aqui eu vou deixar 100 mil como se fosse o padrão, beleza? E não preciso de mexer em mais nada, né? Aqui, ó, tá habilitado. O meu foco das atenções é o processo ANM e a escala vai ser travada em 1 para 100 mil. Dou um OK e dou OK novamente. E aqui nós temos as primeiras configurações. Aqui, gente, eu vou ajustar o meu mapa. Ó, vou colocar ele aqui assim, mais ou menos. Vou colocar ele para cá. E aqui vocês podem ver que a escala está 1 para 123 mil, né? Só que eu não travei, não acabei de travar em 1 para 100 mil. Basta apenas vocês virem aqui, ó, nessa opção. Caso não esteja aparecendo, vocês vão clicar com o direito e vão vir aqui, ó, Data Drive Pages, igual aquela opção, ó, que estava aqui, ó, quando eu falei para vocês, quando eu falei para vocês clicarem aqui, ó, tá vendo, ó, Data Drive Pages, você vai vir aqui, clicar com o direito e vai ativar ela, Data Drive Pages, ó. Ela tem que estar aqui. Depois que ela estiver aqui, ela já está mostrando o número do processo que eu estou utilizando aqui, tá? Esse aqui é o número do processo. Eu só alterei, repetindo, eu só alterei o nome para preservar a identidade da empresa oficial, tá? Então, vocês vão vir aqui e dar um Enter. Tá vendo? Cliquei aqui em cima e dei um Enter. Automaticamente, ele vai mudando aqui, tá? Mas ele vai travar no 100, tá vendo? Já está na escala de 1 para 100, certo? Aqui, gente, eu vou colocar a grade de coordenadas. Ele está configurado em Circas 2000 por enquanto, então vou vir aqui em grade, vou colocar New Grade, né, nova grade aqui, New Grid, né, e vou colocar isso aqui, ó, como gel, tá, porque é o sistema geográfico. E no geográfico eu vou colocar aqui, gente, minutos em 5 minutos, né, pela configuração que eu já tô acostumado, né, na escala de 1 para 100, utilizando o formato A3 de prancha. No caso, 5 minutos aqui, o espaçamento de 5 minutos é o ideal, tá? Mando avançar, finish e mando aplicar. Tá vendo aqui, ó? Ele já aplicou, certo? Ó. A gente pode alterar aqui a direção, né, dessas coordenadas laterais no lado esquerdo e direito, tá vendo? Elas tem que mudar a orientação delas, estão deitadas igual aqui de cima, eu quero mudar isso. Posso clicar com direito, propriedades, style não, propriedades, e vem aqui, ó, label orientação, vou ativar vou mudar a orientação da esquerda e da direita, correto? A outra configuração, deixa eu ver se tem mais alguma para fazer, eu mando aplicar. Já mudou a orientação. Só que eu também, gente, eu gosto também de trocar essa linha. Eu gosto de colocar a cruzinha aqui, né? Ó, manda aplicar. Ok. Tá vendo aqui? Já tá as coordenadas em graus, minutos, segundos, certo? Ah, Patrick, mas eu gostaria de utilizar a coordenada em UTM. Então, não tem problema. Vocês podem ficar à vontade, tá? Eu vou desativar aqui a grade gel, certo? Vou vir aqui em sistema de coordenadas. Eu sei que essa área aqui está no sistema projetado na zona 24, tá? Eu sei porque o estado do Espírito Santo todinho, assim como o estado do Ceará, né? Estão todos na zona 24. Então, eu vou clicar aqui em cima, eu vou mandar aplicar ele logo de uma vez. Então, ele vai entender que o novo sistema de coordenadas vai ser o projetado, embora as camadas estejam em sistema geográfico, tá? Mas ele vai mudar aqui, essa projeção aqui na layout aqui. Vou voltar em grid, vou pedir um new grid, e agora eu vou colocar essa opção do meio aqui, ó. E aqui eu vou colocar o TM24S, tá? Porque vocês podem criar várias grades aqui depois, né? Para deixar salvo nesse projeto de vocês. Quando precisar de mudar, vocês não precisam ficar criando. Vocês já vão ter aqui pré-definido, correto? Vocês vão avançar. Aqui, geralmente, a gente coloca de 4 em 4 mil metros. Aqui eu vou colocar a cruzetinha de novo também. Manda avançar. Avançar. E finish. E mando aplicar.
E prontinho, tá vendo, gente? Ele já criou aqui. Dá para ver também que as coordenadas UTM, ele colocou com casas decimais. Eu tenho que tirar isso. Eu vou vir em propriedades. Ó, vim aqui, propriedades de novo. Vou vir aqui em label, adicionar propriedades aqui. Vou vir aqui em number format e reduzir isso aqui para 0. Ok, 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 ok. Prontinho, pessoal. Bom, agora que a gente já tem essa parte aqui definida do mapa, né, já está tudo configurado direitinho, nós vamos agora inserir as informações. Ó. Vamos inserir um título. Vou colocar aqui, ó, planta de situação. Vamos ajustar ela aqui, ó, situação. Eu vou mudar para o black. Vou vir aqui inserir picture. Inserir o que, gente? Inserir a legenda. Você lembra que eu falei da legenda aqui, ó? Essas aqui são as legendas oficiais. Deixa eu abrir ela aqui, ó, visualizar, para vocês entenderem melhor. Ó. Tá vendo? É a legenda oficial dos mapas. Ele tem tanto no formato retrato como no formato paisagem. Que aí vai de acordo com o gosto de vocês, né? Dependendo se vocês querem criar um mapa, né, em formato retrato, você pode estar utilizando aqui outras imagens, tá? Neste caso aqui, eu vou usar o retrato, porque eu quero colocar aqui do lado, ó. Vou deixar isso aqui, ó, do lado, tá? Eu posso aumentar um pouquinho aqui, mais ou menos, certo? Ficar com direito, propriedade, vou colocar uma borda de 2, vou dar OK, prontinho, tem uma borda de 2 aqui, certo? Então, eu estou utilizando aqui para o mapa, né, para o mapa aqui, ó, eu vou estar utilizando a legenda oficial, certo? Agora, gente, esse momento aqui eu já posso até, inclusive, já tirar, né, o OpenStreetMaps, já deixar ativado o BDGX, tá vendo? Já começa a ganhar forma, correto? Agora eu vou inserir também a legenda comum. O que seria a legenda comum? É a legenda que tem só o processo ANM, só o estado e só o município. Referências cartográficas não entra porque ele aqui para a gente não é uma legenda comum, correto? Então vou tirar todos eles daqui, ó. Vou inserir processo, vou inserir município, vou inserir estado. Somente isso e mais nada. Vou completar aqui, eu vou colocar legenda, avançar, 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 concluir. Nós temos aqui a nossa legenda, certo? Eu posso diminuir um pouco mais aqui, ó, certo? Eu posso, inclusive, para ganhar um pouco mais de espaço, eu posso diminuir um pouco aqui também para ter um espaço aqui embaixo para colocar as outras informações, certo? Vamos ver aqui, ó, ajustar aqui, prontinho. Então, pessoal, aqui eu tenho a legenda, né, tem as convenções cartográficas oficiais e tem a legenda aqui. Agora, eu vou inserir a informação de referências cartográficas. Eu vou vir aqui, ó, criar legenda, certo? Esperar um pouquinho. Começou a dar uma travadinha aqui. Agora eu vou tirar todos eles e vou inserir apenas a referência cartográfica. Vou mandar avançar. Pode deixar isso aqui do jeito que está, certo? Avançar, avançar, avançar. Isso aqui, gente, você pode colocar tudo 1, tá? Colocar 1, porque isso aqui não vai fazer muita diferença para a gente. Isso aqui você pode deixar 2 mesmo e dar OK. Ele vai inserir aqui uma nova legenda, tá? Até então ele está entendendo que eu estou querendo criar uma legenda, certo? E vai inserir a legenda só com as referências cartográficas todas aqui listadas. Esse procedimento pode demorar, tá vendo aqui? Já está aqui, ó, tá vendo? Tá tudo em branco, tá? A legenda. Depois que ela abrir aqui, vocês não precisam ficar mexendo, movendo muita coisa não, tá? Vocês vão clicar com direito em cima dela, propriedades. Vocês vão ativar essa opção aqui, tá? Ó, em itens, vocês vão ativar essa opção aqui. Essa opção aqui, pessoal, ele vai filtrar, ele só vai mostrar, né? Quando você ativa essa opção, ele só vai mostrar aqui nessa suposta legenda somente as referências cartográficas daquilo que está dentro dessa área de mapa. Então, todos esses arquivos aqui, todos esses nomes de mapas aqui ficaram ocultos, porque eles não estão presentes nessa área aqui desse mapa, correto? Ó, vou mandar aplicar. Esse procedimento, pessoal, ele demora um pouco, né? Depende do computador, depende
Na verdade, depende mais do computador mesmo, de vocês aí, tá? Do processamento e tudo mais. Então, vamos esperar só mais um pouquinho. Tá vendo aqui, ó, ele já pegou só os 2 mapas que estão aqui, correto? Agora eu vou vir aqui em Style, vou vir aqui em Propriedades, vou desativar essa opção aqui, ó, deixar só essas duas de cima, certo? Vou dar um OK, OK, OK. Ó, então eu já tenho aqui, ó, a referência cartográfica e o nome das cartas. Eu não preciso de... Isso aqui eu posso aumentar um pouquinho, vocês têm que tentar deixar o texto quase do mesmo tamanho. Agora, no caso aqui, eu tenho que fazer esse texto vir para cá, porque tem um quadradinho branco aqui, né? Vou vir aqui em Propriedades. Vou vir aqui em General, tirar a legenda, ó, já tirei a legenda, certo? Vou vir aqui em Layout. Nessa parte aqui, ó, vocês vão colocar 0,0001, certo? E aqui você pode colocar 1. Tá? O que que significa? Eu estou falando que esse quadradinho aqui, que seria essas legendas, né, que estão aqui na frente, eu quero que ele fique com 0, ou seja, quase não vai aparecer. Eu não quero que apareça nada, ele não precisa de aparecer nada, eu só quero a informação. Então, eu estou colocando 0,001 para poder não ter nada aqui, ó, nessa parte, correto? E a altura eu deixei 1 mesmo, né, que é a distância aqui, mais ou menos, né, do título aqui, a referência cartográfica para essas informações. Então, OK. E olha só o que nós temos. Somente as referências cartográficas que estão aqui nesse mapa. Tá? Então, praticamente, né, eu tenho um texto aqui agora informando. Isso aqui, gente, é dinâmico. Né? Se eu abrir um outro projeto depois, um outro processo, isso aqui vai alterar. No momento aqui está falando que tem 2, porque aqui dá para ver que tem 2 cartas aqui, ó, certo? Então, é só para poder vocês entenderem, né? E olha que isso aqui, ó, ele está todo transparente, tá? Então, por isso que não está aparecendo nada aqui, não está atrapalhando em nada, correto? Agora, vamos para a parte mais simples, né? Que é inserir o norte. Ó, inserir o norte. Vamos inserir barra de escala. Ó, inserir a barra de escala. Ela está em decimal aqui, eu vou dar propriedades. Ou melhor, vamos deletar isso aqui, essa barra aqui, não quero essa barra. Ó, inserir. Barra de escala, eu vou clicar aqui em cima, eu quero essa barra aqui, eu posso diminuir ela, posso clicar com direito, propriedades, eu tenho que mudar ela aqui, ó, porque ela está em milhas, eu quero em quilômetros, e aqui eu vou colocar km, certo? Ó, nós temos aqui as informações, a barra de escala, vocês podem diminuir um pouco ela aqui, ó, vai ficar com 5. Agora vamos inserir a escala numérica. Tá vendo aqui? Como disse, né, ele está aqui, ó, ajustado, né, ele não está travado na escala de 1 para 100, mas você pode vir aqui, clicar aqui na frente do processo e dar um Enter. E ele vai travar no 100.000. Viu? Ficou travado aqui no 100.000. Nós podemos vir aqui, ó, em Dynamic Text e inserir, por exemplo, o sistema de coordenadas. Tá vendo aqui? Ele vem com as informações sobre o sistema, toda a informação do sistema de coordenadas aqui, ó, certo? Podemos escolher um melhor local, né, para colocar ele. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui de baixo. Tá ficando legal não. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou mover isso aqui para baixo. Vou clicar com direito, propriedades, e vou informar que o ponto de ancoragem desse texto aqui, ó, vai ser esse cantinho aqui. Então, tudo que alterar aqui, ele vai ser daqui para baixo, correto? E agora sim eu posso colocar isso aqui. Posso colocar isso aqui, por exemplo, certo? Vocês podem ajustar do jeito que vocês bem entenderem aí, tá, gente? Eu vou colocar isso aqui agora, certo? Tem como fazer algumas alterações, alguns ajustes nisso, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá, gente? Se vocês clicarem aqui ó, 2 vezes, vocês têm como colocar, ó, sistema de coordenada, ó, sistema de coordenadas. Ó, tá vendo? Aí já alterou aqui, ó, sistema de coordenadas, sigla 2000,
projection, vocês podem alterar, se tiver lá, né, o datum, a unidade é métrica, né, mas eu não vou me atentar a isso aqui agora, tá? E por fim aqui, gente, deixa eu só ajustar aqui, vamos inserir nesse canto aqui as informações do processo. Vocês estão lembrados que a gente clicou aqui, ó, com direito, page, e viemos aqui ó, em Data Drive, Pages? Pois é, pessoal, vocês podem ver que tem aqui, ó, Page Text, tá? E vocês podem ver também que aqui em textos dinâmicos apareceu aqui, ó, Data Drive Page, entendeu? Então, isso aqui significa o quê? Que você pode inserir informações automatizadas, puxar as informações diretamente do que a gente definiu como foco principal, que é o processo da NM. Então, eu vou vir aqui, ó, vocês vão vir na última opção, tá, gente? Na última opção, que é atributos. Eu vou selecionar aqui, ó, que eu quero que apareça o número do processo. Ó, já pegou o número do processo para a gente aqui, ó. Vou colocar ele aqui no cantinho. Vou também inserir, ó, vou vir aqui embaixo, vou inserir o nome do titular. Ó, o nome de titular tá aqui, o nome inventado. É porque eu alterei, tá, gente? Que isso aqui poderia aparecer mineração, não sei o que lá e tudo mais. Mas eu alterei para nome inventado, tá? Vou vir aqui em atributos, vou vir aqui em hectares, e tá aqui, ó, hectares do processo. E vou vir aqui em page, atributos, e vou vir aqui agora em substância, certo? Agora a gente tem que fazer umas configurações aqui para ele ficar totalmente ancorado aqui no canto e que o padrão de texto seja alinhado, né, da direita para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com direito, propriedades. Ó, eu vou colocar ele para ele ficar no canto, do lado de cá, e também ancorado do lado de cá, ó, no cantinho, ancorado do lado de lá. Vou fazer esse procedimento com todos eles aqui, ó. Ancorado no cantinho superior direito e, né, no caso, ele alinhado do lado direito também. Ó, os hectares, mesma coisa, alinhado do lado direito, ancorado do lado direito. E a substância, ancorado do lado direito, alinhado do lado direito, certo? E agora vocês podem também, inclusive, se vocês quiserem utilizar, né, a linha aqui, por exemplo, né, para poder grudar ele aqui praticamente, ó, tá vendo? Vocês podem estar utilizando. O importante de fazer essas ancoragens aqui, gente, que aí tudo que alterar aqui, ele vai vir todo para cá, né? Ele não vai ficar passando para fora, entendeu? Então, por isso que a gente faz essa ancoragem. Eu vou selecionar todos eles aqui e vou alterar para 16, porque eu quero os nomes um pouco maior. Tá? Deixa eu ver se 16 está no tamanho bom. Não, tá bom, mas vamos diminuir um pouco, né, gente? Porque pode ter nomes maiores depois no futuro, né? Vou colocar 14. Certo? Cadê? Alterou? 14? Eu acho que alterou, né? Deixa eu ver. Alterou. Só que aí vocês podem pensar assim, pô, Patrick, lá no QGIS você colocava um texto na frente, né? Colocava algumas informações, o 800 aqui não está aparecendo nos hectares. Como é que você pode fazer? Você pode clicar com direito, vocês vão ver aqui que isso aqui é um texto dinâmico, tá? É um código. Mas eu posso vir aqui na frente e colocar, ó, processo ANM, número, e dar um espaço. Com isso ele vai inteirar isso aqui, certo? E aqui nos 800, ó, eu posso clicar duas vezes, vir no final e colocar hectares, ó, hectares, certo? Opa, hectares, certo? Vocês podem colocar aqui titular na frente também, né? Mas eu vou deixar desse jeito mesmo aqui, tá? Vamos dar um extend aqui. Opa, eu acho que eu apertei o botão errado. Vamos dar extend do lado de cá, né? Também não. Aqui, ó, extend. Para pegar a prancha aqui todinha, certo? Ele até colocou um para 25 mil aqui, ó, mas basta eu vir aqui e dar um Enter. Aí ele vai travar no 100. Correto, gente? Então, pessoal, tá aqui prontinho, tá? Essas informações aqui é automática também, gente. Então, se vocês pegarem, por exemplo, utilizar o sistema de coordenadas geográfico, isso aqui vai ser alterado e ajustado para o sistema geográfico, tá? Então, essas informações, elas são sempre alteradas, tá? Bom, pessoal, então é isso aqui, tá? Basicamente isso aqui mesmo. Essas informações. Eu posso até, inclusive, ajustar aqui também, se eu quiser,
Deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos deixar ele aqui assim, mais ou menos. Certo? Isso aqui a gente vai deixar aqui para cima. Essas informações a gente vai deixar aqui do lado. Certo? Acho que assim talvez fique menos pior. Não sei, deixa eu ver. Eu posso colocar o norte aqui em cima também, né? Ó, vou descer um pouquinho. Vou deixar assim por enquanto, né? Vocês podem alterar aí da forma com que vocês bem julgarem. Mas o importante mesmo já foi feito, que é o quê? Que é exatamente automatizar essas operações aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo isso daqui, ó. Certo? E agora, pessoal, é só salvar. Existe uma outra configuração, uma última configuração, que ela agora não vai fazer tanto sentido, mas vai fazer depois. Que é o quê? Nós vamos clicar aqui em cima, vou clicar com o direito, propriedades. Vocês vão vir aqui em Data Frame, vai vir aqui em Order, né, especificar extensão, deixa eu ver, não. Aqui mesmo. Vocês vão vir aqui ó, em Clip e vão colocar aqui, ó, Clip para no caso, Current Data Drive Pages Extend. Vocês vão clicar nessa opção aqui. E o que isso significa? Olha só o que vai acontecer. Nós sabemos que o Data Drive aqui, né, no caso Data Drive Page, é o processo da NM, certo? Então ele vai cortar tudo que tiver para o lado de fora do processo da NM e vai preservar apenas o que está aqui dentro. Então se eu aplicar aqui, eu, no caso tem que tirar, desativo essa opção aqui, porque eu quero que apareça as grades de coordenadas, tá? Então, se eu deixar isso aqui ativado, ele vai sumir com a grade de coordenadas. Então, deixa isso desativado e manda aplicar. Olha só o que aconteceu, tá vendo? Ficou tudo dentro do processo. Por que que a gente vai mexer nessa parte aqui? Porque depois, pessoal, quando vocês forem fazer um mapa e de repente, porventura, ter um processo em volta, ele vai aparecer nesse mapa. Só que eu não quero que ele apareça nesse mapa. Só pode aparecer nesse mapa a área que está em destaque, correto? Então, é fundamental que a gente venha aqui, ó, configure dessa forma a data frame, tá? Cortar o extend. Lógico que a gente não quer que fique desse jeito. Vocês vão vir aqui ó, e vai mandar excluir quais são os layers que não vai entrar nesse corte. Vocês vão selecionar ó, os servidores de mapa. Pode selecionar todos, menos o processo da NM. Tá? Porque tudo que for processo da NM, ele vai cortar. Ou seja, se tiver um processo da NM, outro processo da NM aqui nessa região, ele vai cortar, tá vendo? Ele não está selecionado na área de exclusão. Ele não vai excluir a camada de processo da NM desse procedimento. Entendeu? Então, todos o estado, município, referência cartográfica e os servidores de mapa, ele não vai entrar nessa operação de recorte. Entendeu? Então, vou dar um close, vou mandar um aplicar, e como vocês podem ver, ó, tudo voltou à normalidade, só que o processo da NM, se tiver processo do lado de cá, ele não vai considerar, porque o objeto de maior relevância aqui no momento vai ser o processo que tiver aqui em cima. Então, os demais processos, ainda que seja perto aqui, não irão aparecer. Beleza? Então, essa é uma configuração que não faz sentido agora, porque a gente só está trabalhando com um único processo, mas vai fazer muito sentido depois, quando a gente for trabalhar com muitos processos utilizando esse arquivo. Então, pessoal, é só isso aqui mesmo. Eu vou mandar salvar meu projeto. E agora, depois de salvo, eu posso vir aqui em Files, File, no caso, né, arquivo, exportar mapa. E aqui ó, tem a opção de PDF. Eu vou colocar aqui em PDF. Vou lá na pasta do cliente, no caso, né? Aqui, ó, cliente, nome inventado. Vou criar uma pasta aqui, ó, chamada mapas PDF e vou salvar aqui dentro. Ó. Mandar salvar. Posso ir lá na pasta agora do cliente. Vamos aqui, ó, cadê cliente? Ó, nome inventado. Nós temos aqui ó, o arquivo que vai ser criado. Ó. Já criou o arquivo, ó, salvou ali já. Se eu clicar duas vezes em cima, prontinho, está aqui o mapa, tal, tudo certinho e tal, do jeito que eu tinha configurado. Perfeito?
Porém, agora, pessoal, para poder encerrar com chave de ouro, nós já temos um projeto pronto, né? Vocês podem até customizar um pouco mais isso aqui, tá? Para ficar uma característica melhor, né? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, vou fazer rapidamente aqui uma borda mais ou menos aqui, tá? Vou enviar para trás isso aqui. Ó, vamos supor que é esse aqui meu mapa. Então, eu vou salvar aqui, ó, salvar o arquivo original, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um novo aqui, tá? Porque eu quero sempre só fechar, na verdade, tá? Eu quero só fechar, mas eu estou abrindo um novo porque o meu ArcMap demora um pouco para abrir. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir lá na pasta, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu já tenho o arquivo pronto, correto? Vocês não concordam comigo que eu tenho esse arquivo pronto? Posso copiar ele aqui agora, ó. Copiar esse arquivo. E agora eu tenho uma pasta aqui, pessoal, que é Empresa Fictícia Limitada, certo? Que é o mesmo padrão, ó. Aqui tem os arquivos shape, processo ANM, tá? Aqui dentro está cheio de processos, são 14 processos da ANM aqui dentro. Só que eu alterei o nome para Empresa Fictícia Limitada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colar aquele arquivo aqui, ó, porque ele vai entender o quê? Que como ele está configurado para pastas relativas, ele vai entender que quando ele executar, ele tem que procurar a pasta shape que está perto dele e abrir a camada de processos da ANM, correto? Então, vou vir aqui, ó. Agora eu vou lá abrir essa pasta, ó, do cliente, ó, empresa fictícia. Vim aqui, ó, planta de situação e mandar abrir esse arquivo, correto? E agora, pessoal, olha só o que aconteceu. Olha só o que temos aqui, ó, no processo ANM. Nós temos aqueles processos todinho, tá vendo? Todos os processos que eu falei da empresa fictícia limitada, tá aqui, ó. Empresa fictícia limitada, certo? E aqui, ó, na medida que eu pegar e der um Enter aqui, olha só o que vai acontecer. Ele vai ajustar, né, para a escala de 1 para 100 e já vai pegar o primeiro processo da listagem, tá vendo? Esse aqui é o primeiro processo. Vocês podem ver que tem alguns ajustes aqui que serão necessários fazer, tá? Ó, eu vou chegar isso aqui para o lado, porque a carta topográfica aqui, ó, as cartas elas estão pegando, sobrepondo aqui. Então, vocês vão achando aí qual o melhor gráfico que tem para poder não sobrepor, tá, gente? Não ficar sobrepondo arquivos. E vocês podem ver que ele automaticamente alterou aqui, tá vendo? Ó, processo. Olha só o processo aqui, ó. E lembre-se, pessoal, esse processo aqui, eu até fiz um teste interessante nele aqui, ó. Vou vir aqui em propriedades. Vocês lembram o que eu fiz agora há pouco? Né, em relação a essa opção aqui, ó. Olha só o que acontece se eu excluir isso aqui e deixar no clip. Olha só. Deixa eu ver aqui se tem algum processo, tá vendo? Tá aparecendo um processo aqui, ó. E eu não quero, o foco desse mapa é este processo aqui, só que como ele tem um processo próximo, ele fica aparecendo. Por isso que a gente coloca, né, essa opção aqui e manda excluir, né, as outras funções e deixar só o processo para entrar na filtragem, correto? Que aí quando eu aplicar, ó, ele vai recortar, vai manter só o processo que está listado aqui em cima, perfeito? Então, se eu pegar e passar para o lado aqui, ele vai alterar o nome das cartas aqui, ó, você pode ver que alterou, vai alterar o número do processo, substâncias, os hectares, né? Tudo vai se alterando. Isso aqui, gente, é parecido com o Atlas, tá vendo? Quase parecido com o Atlas. É basicamente a mesma coisa do Atlas do QGIS, correto? Tá alterando os nomes aqui, ó, se vocês forem ver. E lembrando que ele está aqui no sistema de coordenadas, o TM é projetada 24 horas, zona 24S, tá, gente? Mas pode ocorrer de ter processos que estão em outras zonas. Você tem que ficar atento com relação a isso, correto? Por isso que, de repente, às vezes é viável, às vezes, você trabalhar com o sistema de coordenadas aqui, ó. Vamos supor, vamos colocar aqui o sistema de coordenadas geográfico, ó. Colocar a grid aqui, ó. Vou tirar aqui o sistema de coordenadas projetado e vou colocar o geográfico. Vai esperar um pouquinho. Vamos aguardar. Ó, tiro ele daqui, ó, mando aplicar. Dou OK. Tá vendo? Ele já mudou aqui a opção do sistema de coordenadas, né? Aqueles dados todinho. E está com o sistema de coordenadas geográfica, tá?
Então, com o sistema de coordenadas geográficas, às vezes acaba sendo melhor, né, para trabalhar com processos que estão em diversas zonas, tá? Então, eu vou deixar do jeito que está aqui, né, para vocês verem. E como que eu faço para poder salvar todos esses mapas, né? Que afinal de contas, nós temos aqui, ó, 14 processos. Imagina só, o cliente acabou de ligar para você e falou, eu quero todos os meus planos de situação de todos os meus processos. Então, a partir de agora, vocês podem pegar aí, gente, criar, extrair essa camada, ó, vou até já explicar para vocês o que vocês vão fazer. Vocês vão pegar a camada shape, né, os arquivos shapes da ANM, certo? Vão extrair os processos que vocês têm interesse no sistema de coordenadas geográfico e vão salvar a camada, né, com todos esses processos, salvar dessa forma aqui, dentro de uma pasta shape, e vai colar o arquivo aqui, ó, de planta de situação do lado de fora, entendeu? Que aí quando vocês abrirem agora, basta apenas eu vir aqui, vim exportar data, já está aqui em PDF. Eu vou vir aqui, ó, em algumas observações aqui, ó. Nós temos formato, pages, a gente vem em pages e aqui ele tem, ó, eu posso salvar todas as páginas, as 14 páginas, certo? E aqui ele pergunta, ó, você quer salvar em um arquivo único, ou seja, as 14 páginas em um único arquivo? Não, vocês não vão fazer isso porque o arquivo fica gigantesco, tá, gente? Vocês vão colocar aqui, ó, múltiplo PDF files, né, páginas names. Tem página index e página de page names, tá? É parecido com o QGIS. Vocês vão colocar page names porque ele vai considerar esse nome ao invés de considerar como se fosse página 1, 2, 3, né? Ao invés de considerar páginas numéricas, ele vai considerar o nome que está aqui do processo, correto? Então, coloca page names. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá na pasta da empresa fictícia, vou criar uma pasta aqui de mapas, underline PDF, dá um Enter, Enter, e vou mandar salvar aqui. Então, quer dizer, está criando aqui as 14 páginas individualizadas. Então, se eu vim aqui em empresa fictícia, ó, ele vai começar a criar, né, todas as plantas aqui. Ó. Já criou essa primeira planta, ó, a gente espera processar aqui o tamanho. Processou o tamanho, você já pode abrir. Ó. Tá vendo? Esse aqui é o processo 890.119 de 84 da empresa fictícia, certo? Tem mais algum? Vamos esperar, ó. Acabou de sair mais um. Esperar processar aqui o tamanho, processou o tamanho. Vamos para o próximo. Tá vendo? Empresa fictícia, né? 136 hectares, o migmatito, e vocês podem ver que vai alterando as plantas aqui também. Entendeu, gente? Vocês podem fazer isso até mesmo com todos os clientes que vocês têm, né? Outros clientes que vai mudando o nome automaticamente aqui, pessoal. Entendeu? Então, automaticamente, ele está criando, ó. Ele está criando. Tá vendo? Ele vai criar as 14 páginas aqui para vocês, ó. Tá vendo? Empresa fictícia, 96 hectares, granito, situado no município de São Gabriel da Palha, no mapa, né? De São Gabriel da Palha. Tá vendo? Então, é muito bacana isso aqui no ArcMap, tá? Eu confesso para vocês que eu não cheguei a utilizar isso quando eu trabalhava com ArcMap. Eu só peguei essa visão depois que eu trabalhei com QGIS, que eu vi que era possível, né? Que tinha algo semelhante no ArcMap. E nessa viagem que eu fiz agora recentemente, né? Logo assim que eu voltei, eu peguei rapidamente para fazer, por isso que o vídeo está um pouco corrido, por isso está um pouquinho confuso. Eu poderia ter simplificado um pouco mais esse vídeo aqui, tá? Mas eu acredito que, por ele ser um pouco longo, não deixei de passar todos os detalhes necessários, tá, gente? Então, pessoal, eu vou até cancelar isso aqui, ó. Eu acho que já criou página suficiente aqui, ó. Tá vendo? Plano de situação, número do processo. Né? Eu acho que tá muito bacana. Os arquivos aqui. Vamos pegar esse último aqui, ó. Tá vendo? Aqui já pegou 4 pranchas, ó, 4 pranchas, não, né? 4 referências cartográficas. Ele está aqui no sistema de coordenadas geográfico, tá? Então é isso, pessoal. Ele fica travado na escala de 1 para 100, 1 para 100 mil, certo? Vocês podem ver que tem 4 pranchas aqui. Tem uma aqui, eu tenho um risco aqui, então tem uma aqui, outra aqui embaixo e outra aqui, ó. Entendeu, gente? Então, pessoal, é isso aí. Espero, né, do fundo do coração que tenha ajudado vocês aí que trabalham ainda com ArcMap, certo? Espero que
essa dica deu uma sobrevida aí para vocês agilizarem ainda mais o trabalho de vocês, tá? Se animar ainda mais aí com o ArcMap, né? Que possa utilizar ele por muito tempo ainda, certo? Como eu disse, ele apesar de ser obsoleto, mas ele é muito funcional ainda, atende muito bem, né, as demandas aí que a gente necessita, principalmente com processos minerários, beleza, pessoal? E a partir de agora você tem um arquivo pronto, né? Vocês viram aí que não precisa mais de ficar criando esse arquivo. Você só vai fazer alguns ajustes e prontinho, certo? Não precisa ficar alterando mais nada. Pessoal, fico por aqui, espero que tenha ajudado. Quem não foi inscrito, se inscreva. Ative as notificações aí, quem já foi inscrito também, né? Compartilhe, deixe comentários. Se o vídeo ficou corrido, vocês podem falar. Se quiser dar críticas, sugestões, elogios, fiquem à vontade aí, beleza, pessoal? Fico por aqui e até a próxima.